Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o podcast AND Informa, trazendo para você aí de casa as notícias mais relevantes sobre o desenvolvimento da situação política nacional e internacional. Aproveite, inclusive, para acompanhar o nosso programa de comentários políticos, que vai ao vivo no YouTube às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, o programa A Propósito. E, aliás, a gente também tem as nossas rodas de conversa e entrevistas aos sábados, a partir das 2 horas da tarde. Não esqueça de conferir o nosso podcast também em outras plataformas, como o Spotify, o Apple Podcast, o Castbox e outras plataformas além delas. Bom, e a primeira notícia que nós trataremos aqui hoje é sobre os desdobramentos do golpe militar que houve no Níger. No dia 26 de julho foi deflagrado um golpe de Estado total no Níger, incorrendo na prisão do então presidente Mohamed Bazoum pelos seus próprios guardas presidenciais. E foi relatado que o presidente Bazoum ele considerava trocar e demitir o chefe da guarda presidencial dias antes do golpe de Estado ocorrer. E, a princípio, os guardas presidenciais pareciam não ter um amplo apoio em relação ao golpe militar, tendo em vista que outras forças de defesa e segurança não se juntaram a priori a esses guardas presidenciais. Mas no dia seguinte ao golpe, ou seja, na quinta-feira seguinte, o alto comando do exército do Níger declarou seu apoio cabal ao golpe de Estado, dizendo que a sua prioridade era manter a estabilidade do país. E aqui vale lembrar e considerar que o Níger é um dos países, se não o país mais pobre do mundo, no qual as massas populares de lá alimentam um profundo sentimento anticolonial em relação à França, porque a França deteve o domínio colonial e o controle colonial do Níger, do Mali e, inclusive, da Burkina Faso. E vale lembrar que a independência do Níger é extremamente recente, ocorreu formalmente no dia 3 de agosto de 1960, ou seja, não tem nem um século de independência e já se tornou, mas que continua sendo, na verdade, dominada por esses países imperialistas, principalmente a França e os Estados Unidos. Vale lembrar aqui que a economia do Níger é uma economia extremamente precária. Ela está concentrada principalmente na agricultura de subsistência, com algum tipo de agricultura para exportação, que é produzido no sul, que é menos árido. Vale lembrar que o Níger fica na região ali do Sahel. E também na exportação de matérias-primas, principalmente o minério de urânio, que produz 7% de todos os suprimentos globais e cerca de 40% do que é utilizado pela França. Ou seja, fica patente ali o domínio colonial que ainda existe da França, semicolonial no caso. E o golpe de Estado no Níger preocupa essas potências imperialistas, a França, a Alemanha, o próprio imperialismo Yankee, tendo em vista que várias tropas desses países imperialistas, dessas potências imperialistas, ou estão estacionadas no próprio Níger, ou estão se deslocando de países que fazem fronteira, como o próprio Mali, para a região do Níger, para tentar conter esse golpe de Estado. E algumas fontes informais russas afirmam que os líderes do golpe de Estado eles tinham associação com os mercenários do grupo Wagner, ou seja, com um grupo de mercenário que estava atuando até pouco tempo junto com a Rússia na guerra da Ucrânia, alegando que o grupo Wagner apoiava a facção do coronel-major Amadou Abdurrahmane, que assumiu o controle da presidência após o golpe de Estado. E vale dizer aqui que os mercenários do grupo Wagner estão ativos nos vizinhos Mali e Burkina Faso. E alguns apoiadores do golpe que saquearam, inclusive incendiaram a sede do partido governista do Níger, na capital, agitaram bandeiras russas enquanto as nuvens de fumaça saíam desses prédios. E o Níger, em suma, vale destacar aqui, por fim, é um país semicolonial, semifeudal, está subordinado ao imperialismo Yankee, ao imperialismo francês, e se aproveitando dessa pugna interna, desse profundo ódio que as massas populares de lá sentem e nutrem pela nação francesa, pelo imperialismo Yankee, o grupo Wagner deu amplo apoio para esse golpe de Estado, inclusive insuflou esse golpe de Estado. Ou seja,
mudou a potência imperialista que domina agora o estado do Níger, e não há nada de nacionalista ou mesmo de democrático nesse golpe de estado que ocorreu lá. Bom, e a segunda notícia que nós trazemos aqui hoje é sobre o novo PAC, ou o novo Pacto de Superexploração das Massas no nosso país, que foi lançado nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, por Luiz Inácio, retomando uma das velhas bandeiras das gestões petistas, no qual a maior parte das verbas desse novo PAC serão destinados ao setor privado, além de alimentar, obviamente, as suas demagogias ambientalistas. E a cerimônia foi realizada aqui no centro do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, e contou com a presença dos ilustríssimos ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela reconstrução desse programa e coordenação das demais pastas, do senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, do reacionário prefeito Eduardo Paes, que foi recebido, inclusive, com protestos dos trabalhadores informais, dos camelôs, e do reacionaríssimo governador Cláudio Castro, o genocida Cláudio Castro. E também estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Bom, o governo, através desse novo PAC, ele tentará emplacar essa dita política de investimentos em obras federais e estaduais, inclusive tentar elevar a sua imagem enquanto um governo comprometido com a geração de emprego, com os investimentos públicos em benefício ao povo, para tentar se opor ao governo anterior, ao governo do fascista Bolsonaro. No entanto, esse novo PAC não passa de uma velha demagogia petista, uma vez que essa geração de empregos que acontecerá com esse PAC acontecerá pautada em cima da reforma trabalhista, que o senhor Luiz Inácio, em sua campanha eleitoral, disse que ia revogar e não revogou. Ou seja, aumentará, aprofundará a superexploração das massas no nosso país. O país assistirá um crescimento baseado nas velhas e caducas relações de produções semifeudais que habitam, que assolam, na verdade, o nosso país. Ou seja, as massas populares serão superexploradas com esse novo PAC e não serão beneficiadas em absoluto com essa nova medida. Bom, e antes da gente passar para a nossa última pauta de hoje do nosso podcast, temos um informe para vocês, nossos espectadores e ouvintes, de que o segundo concurso literário de A Nova Democracia já está disponível no nosso portal para inscrições. Você pode se inscrever através do nosso portal anovademocracia.com.br e participar do evento, que inclusive terá como premiações valores em dinheiro. Não deixe de participar, de conferir e também de divulgar o nosso segundo concurso literário. Bom, e a nossa última pauta de hoje é sobre as medidas reacionárias que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu secretário da Educação têm cometido contra a educação pública, que é tão necessária para as massas populares de lá. E esse governo fechou pelo menos 3 contratos com a empresa do seu próprio secretário de Educação, Renato Feder, desde janeiro desse ano. E Feder, para a gente se situar, ele é sócio da offshore Dragon Gem, que é dona de cerca de 28,16% da Multilaser. E desde janeiro, a Multilaser vendeu pelo menos 3 licitações que já somam um valor de R$243 mil. E só nesse ano também essa empresa do secretário já recebeu cerca de 83 milhões para entregar notebooks e celulares para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E os contratos, embora um deles tenha sido assinado em dezembro de 2022, antes do Feder tomar posse enquanto secretário, o último, que teve como valor 76 milhões de reais com a venda de 97 mil notebooks, foi firmado quando ele já havia sido anunciado para o cargo de secretário da Educação.